No início de julho do ano passado, Laiane Dias comemorava o estágio que acabara de conquistar e planejava uma viagem em família no mês seguinte. Para a jovem, na época com 20 anos, era o início de uma nova fase. Dias antes de iniciar o estágio, Laiane começou a sentir dores frequentes pelo corpo. Para ter forças para trabalhar, a jovem teve de recorrer a medicamentos. No entanto, cada vez mais debilitada, teve de abandonar o estágio. Segundo Laiane, o neurocirurgião que a acompanhou apontou que a bactéria Staphylococcus aureus, que pode causar mazelas em diferentes níveis ao atingir a corrente sanguínea, entrou no organismo da jovem por meio de uma infecção no nariz e a deixou paraplégica. O médico me perguntou se eu tive alguma espinha na região do nariz ou algo assim, porque essa bactéria, comumente, é desenvolvida nas fossas nasais. Foi então que contei que havia colocado um piercing no lado esquerdo do nariz, no mês anterior, relata a jovem. Ela revela que sempre gostou de piercings. Já tinha colocado na parte direita do nariz por 3 vezes, comenta. Em junho passado, a estudante mudou o lado do piercing. Foi a primeira vez em que coloquei na parte esquerda do nariz. Também foi a primeira vez em que saiu sangue durante o procedimento para colocar o piercing. No início de julho, segundo Laiane, surgiu uma bola vermelha na ponta do nariz, semelhante a uma espinha. Eu achava que era apenas uma espinha, mas ela me causou febre. Como pensei que não fosse nada relevante, cuidei em casa mesmo, com pomadas. Em uma semana, ela sumiu. A dermatologista Alessandra Romiti ressalta que as complicações decorrentes do piercing, comumente, acontecem apenas na área do corpo em que o objeto é colocado. Há casos como inflamações ou infecções locais. Por isso, é fundamental que o estabelecimento obedeça às normas de higiene adequadas. O material utilizado tem que estar esterilizado, o piercing tem que estar limpo e a pele precisa ser muito bem higienizada, diz. Depois, o paciente precisa manter o lugar limpo para evitar o risco de haver qualquer tipo de contaminação, acrescenta. Segundo a médica, complicações graves são consideradas extremamente raras. Na sexta-feira que antecedeu o início do estágio da estudante, ela foi a uma festa com as amigas, em Brasília, onde mora. Dançamos muito. Foi uma noite muito legal, relata. No dia seguinte, a jovem acordou com intensa dor nas costas. Não dei muita atenção, porque achei que fosse uma dor muscular normal, por conta da noite anterior. Tomei um remédio, mas a dor não passou. Continuou intensa. No dia seguinte, um domingo, as dores continuaram e estavam ainda mais fortes. A minha mãe me levou a uma farmácia, onde tomei um coquetel de injeções e a dor sumiu. Fiquei aliviada, narra. Na segunda-feira, ela iniciou o estágio. Fui muito animada, mas no período da noite as dores voltaram. Tomei medicamentos e elas diminuíram. Na terça, a situação foi igual. Na quarta, as dores ficaram ainda mais fortes, diz. As dores eram nas costas e no pescoço. Como as dores não cessavam, a jovem foi ao médico. Fizeram um raio-x, que não apontou nada. O médico me disse que não havia nada nas minhas costas. Mas mesmo assim, aquelas dores não passavam de jeito nenhum. A estudante conta que na quinta-feira foi a um posto de saúde, após o estágio, e foi avaliada por uma médica. Ela me atendeu e disse que os músculos das minhas costas estavam inchados. Ela fez uma massagem em mim, me passou uma injeção e voltei para casa. Consegui dormir. Na manhã seguinte, a jovem passou a sentir que as pernas estavam enfraquecidas. Tive que tomar banho com a ajuda da minha mãe, diz. Naquele dia, ela foi com a mãe em uma igreja. Quando voltei, a dor estava insuportável. Deitei e dormi. Quando acordei, naquela tarde, não senti mais as minhas pernas. Ainda naquela sexta-feira, Laiane foi carregada às pressas ao hospital. O médico pediu exames de sangue e de urina.
Eu já não conseguia fazer minhas necessidades e tive de colocar uma sonda. Quando saiu o resultado do exame, apontou que eu estava com uma infecção no sangue. O médico começou a furar a minha perna e eu, realmente, não estava sentindo nada. Como era um caso grave, fui transferida para o Instituto Hospital de Base, aqui em Brasília, relata. Ela narra que as dores se intensificaram. Os médicos não conseguiam ter um diagnóstico exato. Suspeitaram de câncer ou síndrome de Guillain-Barré, diz. Na madrugada daquele domingo, 22 de julho, ela se recorda que as dores ficaram insuportáveis. Eu estava deitada em uma maca, sem me mexer, cheia de furos, tomando soro e várias medicações. Minha mãe estava sentada em uma cadeira ao lado. Eu pedi para ela, desculpa, mas aplica alguma coisa, porque eu preciso morrer. Não aguento mais. E a minha mãe respondeu que não aplicaria nada, porque eu iria aguentar aquilo tudo, relembra. Laiane passou por uma ressonância magnética, que apontou que havia 500 ml de pus comprimindo 3 vértebras da medula espinhal dela. Ela teve de passar por uma cirurgia de urgência, para a retirada do líquido. Responsável pela cirurgia da jovem, o neurocirurgião Oswaldo Ribeiro Marques explica que, apesar de raro, é possível que um piercing deixe uma pessoa paraplégica. Essa situação pode acontecer quando há alguma complicação em decorrência do piercing, pontua o profissional, que afirma nunca ter visto situação parecida desde que iniciou a carreira na medicina, há cerca de 15 anos. Segundo o médico, as complicações com o piercing ocorrem quando o objeto abre caminho para infecções. A disseminação de qualquer infecção cutânea costuma ser hematogênica quando é transmitida pela corrente sanguínea. Por exemplo, se a bactéria está na ponta do nariz, ela pode evoluir, pegar o nariz inteiro, cair na corrente sanguínea e parar em outro canto do corpo, esclarece. A paciente fez um procedimento cutâneo, que gerou uma infecção, que pode ter feito a disseminação da bactéria para a corrente sanguínea. Como ela não tinha infecção na coluna anteriormente, é muito provável que tenha sido causada por uma bactéria que estava em seu sangue, acrescenta. Marques avalia que é bem provável e plausível que Laiane tenha ficado paraplégica em decorrência do piercing. Porém, ressalta que somente estudos genéticos podem garantir que a paraplegia da jovem foi motivada unicamente por complicações oriundas da inserção do objeto no nariz. A cirurgia de Laiane teve o objetivo de retirar o pus que comprimia a medula da jovem. Esse procedimento evitou a progressão da paraplegia, que poderia subir. O pus poderia causar uma infecção que poderia até levar à morte. Com a retirada do líquido, a medula dela foi descomprimida e evitou que o quadro da paciente piorasse, explica Marques. O procedimento foi um sucesso. Voltei para a unidade de tratamento intensivo de recuperação e estava tudo tranquilo. Já não sentia mais aquela dor insuportável, comenta Laiane. A estudante conta que somente depois do procedimento cirúrgico descobriu sobre a causa dos problemas de saúde que a afetaram. O médico que me acompanhou desde o início me explicou sobre a bactéria e como o piercing pode ter me afetado. Isso tudo foi desenvolvido por uma perfuração errada. Por isso sangrou quando coloquei o piercing. Outro fator que complicou foi a má higienização do objeto, diz. A estudante não planeja tomar nenhuma medida contra o profissional responsável por colocar o piercing. Eu optei por não falar sobre ele, porque isso não me fará voltar a andar. Espero que a minha situação faça com que ele se preocupe mais com a saúde dos clientes a partir de agora, declara a jovem, que revela que já havia colocado um piercing com o mesmo profissional anteriormente. No de antes, não tive nenhum problema. Por 2 meses, Laiane permaneceu internada para se recuperar. No hospital, soube que é incerta a possibilidade de voltar a andar. 2 dias depois da cirurgia, o médico me disse que eu continuaria sem sentir as minhas pernas, relata. Hoje, ela faz acompanhamento com uma psicóloga e sessões de fisioterapia. A descoberta de que permaneceria na cadeira de rodas foi um dos momentos mais difíceis para a jovem.
Eu fiquei arrasada. A princípio, foi uma situação muito triste, conta. Para Marques, a possibilidade de Laiane retomar os movimentos das pernas. Porém, segundo o neurocirurgião, ainda é prematuro fazer uma avaliação. A medicina tem avançado nesse aspecto e há estudos que apontam sobre essa possibilidade. Por isso, não podemos negar que ela retomará os movimentos das pernas, assim como não podemos garantir isso, pondera. Apesar do choque inicial, Laiane aprendeu a lidar com a atual fase da vida. Conheci outros jovens cadeirantes e vi que posso ser feliz assim. Hoje faço exercícios e até jogo basquete e handebol, conta. Em setembro, ela voltou para casa, onde vive com a mãe e a avó. Minha vida se tornou completamente diferente. Mas fiquei feliz, porque já não estava no hospital. Consegui ver todos os amigos que não puderam ir ao hospital. Recebi muitas visitas e isso me fez muito bem. Um dos momentos mais importantes para a jovem, na nova fase da vida, foi o aniversário, em novembro. Comecei a organizar a festa, mas 2 dias antes, quase desisti, porque pensei que não me sentiria bonita para a comemoração, relembra. Essa festa foi muito importante para mim. Depois de quase desistir dela, decidi comemorar, apesar de tudo. Na data, consegui me sentir linda pela primeira vez, depois de tudo o que aconteceu. Recuperei a minha autoestima. Foi um dia muito feliz. Eu registrei tudo, porque minha mãe enviava aquelas imagens para a minha avó, explica. A publicação da jovem viralizou e ela conseguiu mais de 20.000 seguidores em poucos dias. Muitas pessoas ficaram assustadas com a minha história e vieram me procurar para prestar solidariedade. Ela ressalta que não quer que sua história desestimule as pessoas que queiram colocar um piercing. O que quero é que tenham mais cuidado. As pessoas precisam conhecer muito bem o local onde vão fazer. Além disso, os profissionais precisam ser extremamente cuidadosos e ter muito cuidado na higienização dos itens, diz.